Então, Anthony, tenta seguir. Sim, segue-me. Perfeito. Aterraste? Sim. Então, o cinzento médio a 18% é aquele para o qual todos os fotómetros são regulados. Já falámos Sim, disso. sim, lembro-me. Então, se medires uma determinada área do teu enquadramento, os valores que o fotómetro te vai dar serão para que esta venha reproduzida na impressão final com um cinzento equivalente com reflexo a 18%. Significa que as outras zonas da imagem que estás a enquadrar, consequentemente, vão deslocar os seus valores e, em segundo lugar, que sejam zonas de maior luminosidade ou de sombra mais fechada sobre valores de sub- ou sobreexposição relativamente àquele valor e, portanto, serão reproduzidos com tons mais claros ou mais escuros. No caso do bosque, por exemplo, se decidires fazer uma imagem onde avalies os valores na zona de sombra, de certeza que as áreas de luz afastar-se-ão muito daquele valor em sobreexposição. Se atribuís o cinzento médio a 18% às áreas na sombra, as zonas de luz aparecem muito brancas. Então é preciso avaliar sempre a diferença entre a zona em que estás a avaliar e os extremos dos valores que possuis no enquadramento. Portanto, se estás a medir uma área de luminosidade média, deves procurar entender que diferença no stop tens entre esta e as zonas mais claras e também as zonas mais escuras e decidir, portanto, como expor para baixar as tonalidades das tuas imagens como melhor entenderes e, sobretudo, de acordo com a interpretação do tema. Sim, mas da maneira como descreveste a avaliação da luz, parece-me tratar-se de uma tarefa muito longa. Pois, mas realmente é uma das operações fundamentais para fazer uma interpretação correta da imagem. Apesar do termo correta, como já te disse antes, não ser o termo a usar. Devemos antes falar de interpretação subjetiva, ou seja, aquilo que pretendes ter na tua imagem. Pensa que os profissionais dedicam alguns minutos a esta operação para estabelecer os valores corretos de exposição a utilizar. A ideia seria usar fotómetros separados da máquina, melhor ainda com os fotómetros spot. Desculpa lá, o que é que quer dizer spot? Olha, fotómetros spot são fotómetros como este, que têm um ângulo apertado de medida da luz. Praticamente graças a um visor e a uma lente de focagem média e longa, permitem medir os nossos valores de exposição em áreas muito restritas do enquadramento, precisamente com poucos graus. Olha aqui, ao espreitar pelo visor, enquadras uma determinada zona do enquadramento da qual tens os valores. Isso pode então também ser feito à distância. Claro, a vantagem deste tipo de fotómetro é de se poder medir áreas muito pequenas do nosso enquadramento sem ter de se aproximar muito. A uma certa distância, numa paisagem, podes medir os valores simples, sei lá, na vegetação, a paisagem das áreas rochosas que tens diante de ti, e para cada uma destas obter os valores precisos de exposição que depois utilizarás com base no valor do cinzento médio na área que escolheste para atribuir este tom. Assim consegues interpretar a tua imagem, ou seja, onde deixar incidir todos os valores de luminosidade que se encontram nas outras zonas do enquadramento. Mas também existem máquinas reflex com este tipo de medida? Sim, nas máquinas reflex também existe a função de medida spot, mas considera que na máquina reflex isto é feito apenas na zona central do visor. Geralmente existe um pequeno círculo de 2 ou 3 milímetros que representa precisamente a área de leitura do fotómetro. No entanto, neste caso está muito condicionado pela distância focal que estás a montar. Se tiveres uma teleobjetiva, esta vai permitir reduzir muito o campo de enquadramento, mas se tiveres uma grande angular, digamos que a área de medida spot e uma reflex é bastante ampla. De qualquer modo, todos estes valores servem para interpretar o enquadramento e decidir como representar a tua foto. Na verdade, poderias levá-lo ao extremo e chegar mesmo a uma reprodução em high key da imagem. Traduz lá isso. É um calão fotográfico que significa em chave alta ou chave baixa. High key quer dizer efetuar uma medida para as zonas de sombra, fazendo com que tudo vá aqui nas altas luzes e tudo se reproduza em tons claros e apenas as zonas de sombra ficam na imagem com tonalidades corretas de cinzento. Ou seja, dá-se uma chave alta à leitura da imagem. Isto deslava um pouco as cores, baixa o contraste e dá uma imagem das cores com uma forte ideia de luminosidade. Low-key é precisamente o contrário. Medem-se os valores de exposição nas áreas fortemente luminosas, visto que atribuis o cinzento médio àquelas áreas, todas as outras partes da imagem vão inevitavelmente cair em subexposição e, portanto, terás uma variação do cinzento médio nos negros. São imagens de forte contraste, transmitindo um forte dramatismo na cena. Em resumo, portanto, existem escolhas de interpretação que depois são, com base na sensibilidade do fotógrafo, que servem para interpretar o tema no seu melhor. Voltando à situação do bosque que falámos antes,
Poderias dar uma interpretação high-key como esta e, portanto, medir os valores de exposição nas áreas em sombra, ou então dar uma interpretação em low-key, que é totalmente oposta e podes obtê-la medindo os valores de exposição nas áreas de forte luminosidade. Era o que estavas a dizer, é preciso medir todas as áreas da cena. Sim, com efeito é preciso efetuar uma medida o mais exata possível, avaliar a luminosidade em todas as áreas da cena e até mesmo recorrer a uma leitura com luz direta para além da luz refletida. Sim, direto. Lembro-me de qualquer coisa sobre isso. Sim, já falamos nisso. Mas olha, os fotómetros de que falámos até agora, quer o spot externo, quer o interno da Tura Reflex, medem a luz refletida. Isto significa que medem a luz depois de tocar o teu tema, que é refletida na direção da máquina fotográfica. Ok. Este tipo de medida é inevitavelmente influenciada pelas características do tema, sobretudo as suas características cromáticas, ou seja, a cor do tema e o reflexo, e isto implica que, quando vais fazer a leitura, se estás a fotografar um tema de cor negra, por exemplo, o fotómetro vai interpretá-lo como um tema cinzento médio, mas que está pouco iluminado, sugerindo-nos a sobrespor o nosso tema negro. Não aparecerá representado na fotografia como negro, mas como cinzento médio, uma vez que o fotómetro, como já te disse, tem como função reportar todos os valores luminosos medidos no cinzento médio na impressão final. Temos o problema contrário no caso de fotografarmos um tema branco. Se estiveres na neve, por exemplo, ou fotografar uma noiva com um vestido branco, existe o risco do teu fotómetro interpretar este tema como um tema cinzento médio, mas fortemente iluminado, sugerindo-te, portanto, valores de exposição que levam a subexpor imagens porque reporta aqueles valores de tom de cinzento médio. Sim, lembro-me do assunto da neve, de que já falámos. Sim, realmente são problemas que surgem precisamente da leitura com luz refletida, que inevitavelmente é condicionada pelas características de reflexo do tema que fotografamos. Estou a lembrar-me. Muitos fotómetros externos têm a dupla função de leitura e permitem medir quer a luz refletida, portanto utilizando-se o visor, quer fazendo uma leitura spot ou então apontando simplesmente a célula de sílico em direção ao nosso tema, quer a leitura em luz incidente. Para efetuar a leitura em luz incidente, é preciso colocar esta calota branca diante da célula de sílico do nosso fotómetro, que é o elemento que recolhe os valores de luminosidade, permitindo uma leitura da luz que vem praticamente de um ângulo muito aberto, sendo a única que vai incidir sobre o nosso tema. Ao contrário da luz refletida, esta não é influenciada pelas características do tema, visto que fazemos a leitura a partir da posição do tema no espaço diante da máquina fotográfica e, assim, esta não recebe influência da cor do tema. Se eu te tirasse uma fotografia hoje, que estás de preto, uma leitura de luz incidente não seria minimamente influenciada pela cor da tua roupa, seria apenas medida a luminosidade presente na cena. Mas, ao contrário, a leitura em luz refletida de que falavas antes mede a luz que vem da tua roupa, o que nos poderia induzir em erro. Pode obter-se um resultado semelhante ao da luz incidente, mesmo utilizando um fotómetro que faz uma leitura de luz refletida, mas utilizando o método da leitura substitutiva. Lembras-te que já falámos no cartão cinzento médio a 18% como refletor? Pois, esse cartão serve para converter uma leitura em luz refletida quase como se fosse luz incidente, pois quando atribuímos o valor do cinzento médio a 18% ao cartão, fazemos isso de maneira a que tudo o que está atrás venha a ser reproduzido nos tons adequados e nos tons corretos relativamente àquele tema. Com a minha reflex, posso medir a luz incidente? Olha, a tua Reflex tem um fotómetro que funciona à luz refletida. Podes usar o método precisamente do qual estávamos a falar, ou seja, utilizar um cartão cinzento. Colocas este cartão cinzento entre o teu tema e a máquina fotográfica, medes os valores de exposição corretos para o cartão cinzento e então tudo o que está para lá do cartão cinzento será reproduzido nos tons corretos. Portanto, colocas o cartão cinzento, tomas os valores da exposição e fotografas o teu tema que será reproduzido de forma correta, ou então tens os valores para a zona de cinzento médio se não queres interpretar o tema levando-o a uma sobre- ou subexposição, como temos estado a referir. Vamos lá recapitular. Ou posso usar um fotómetro externo para medir a luz incidente, ou uso a minha reflex juntamente com o cartão para obter o mesmo resultado, certo? Sim, obtens o mesmo resultado praticamente, simulas uma leitura da luz incidente utilizando o cartão cinzento. Ok.